Muito obrigado pela espera. Antes de chamar o nosso próximo palestrante, eu gostaria de relembrar novamente que nós gostaríamos da participação de todos vocês da América Latina na Feipelar Composites e Feipur, de 25 a 27 de agosto, agora desse ano, no São Paulo Expo, aqui em São Paulo. Será uma feira que vai apresentar alta tecnologia, grandes novidades. Nós teremos mais de 300 expositores e 150 palestras durante a feira, durante os 3 dias de feira, que dá uma média de mais ou menos 50 palestras por dia. Esse webinar está sendo feito com tradução simultânea e as palestras todas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas para todos vocês, certo? Então, dando seguimento ao evento, eu vou chamar agora Luiz Felipe de Paula, que é pesquisador da Fundação de Apoio ao IPT, que vai nos falar sobre o Laboratório de Estruturas Leves, o LEO, do IPT, conectando pesquisa e indústria. Muito bom dia. Imagina. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite em poder falar um pouquinho aqui sobre o laboratório, apresentar o laboratório, apresentar um pouco as pesquisas que a gente faz no laboratório, que a gente desenvolve aqui, né? Então, é muito importante essa oportunidade para a gente. Então, assim como mencionado, eu me chamo Luiz, eu atuo aqui como pesquisador sênior no Laboratório de Estruturas Leves, que fica em São José dos Campos. Então, toda a minha formação, ela é na área de compostos, né? Então, sou formado em manufatura de aeronaves, fiz o meu mestrado e meu doutorado dentro da área de compostos poliméricos, né? Voltado aí bastante para a parte mecânica, para a parte térmica de compostos. Bom, então a ideia hoje é apresentar um pouco da infraestrutura, da capacidade do laboratório, o que a gente faz, né, para que a empresa também entenda como a gente pode trabalhar juntos. Então, inicialmente eu quero começar falando um pouquinho sobre o IPT, né? Então, o IPT ele nasce, né, para a gente prover soluções tecnológicas para a indústria, para o governo, para a sociedade, sempre visando superar os desafios e também promovendo a qualidade de vida, né? Então, o IPT ele é um instituto de pesquisa que pertence ao governo do estado de São Paulo, mas se a gente for olhar aqui, né, nesse quadro aqui ao lado, né, nesse gráfico, a gente verifica que da nossa receita, 38% vem do governo do estado de São Paulo, porém, né, os outros 62%, né, ele está voltado aí para a venda de projetos de pesquisa, vendas de serviços tecnológicos que a gente tem dentro do Instituto, né? Então, o Instituto, ele é um instituto com mais de 126, né, com em torno de 126 anos de experiência, temos mais de 1.000 colaboradores e funcionários, a maior parte da nossa receita está associada aí à inovação, né, uma série de clientes, de documentos técnicos emitidos, procedimentos de ensaios e análise. Então, é um instituto, né, com bastante conhecimento das diversas áreas do conhecimento. E dentro, né, do instituto, a gente é organizados, né, nós somos organizados em algumas unidades. E a unidade a qual o laboratório de estruturas leves pertence é a unidade de materiais avançados. Então, dentro dessa unidade de materiais avançados, a gente tem, né, o laboratório que atua com a parte de metalurgia, a gente aqui de São José dos Campos com a parte de compostos poliméricos, polímeros de alto desempenho, temos o laboratório de polímeros e celulose e também temos o laboratório de corrosão, né? Exceto o Léo, que está em São José dos Campos, os demais laboratórios eles ficam localizados em São Paulo. E o laboratório, né, o IPT em si, ele não está apenas localizado no estado de São Paulo e nem em São José dos Campos, né? Então, a gente tem, atualmente são 7 unidades, né? Digamos assim, a sede, o campus principal é em São Paulo, próximo à USP, né, dentro da cidade universitária. A gente tem também aqui, né, uma planta de biodigestão em Bertioga,
o Laboratório de Tecnologia Têxtil em Franca, nós do Laboratório de Estruturas Leves em São José dos Campos, temos um laboratório flutuante em São Sebastião, o Laboratório de Infraestrutura e Energia recém-inaugurado em Piracicaba, e também temos o núcleo IPT Amazônia lá em Manaus. Bom, aqui a gente tem uma breve trajetória do laboratório, né? Então, a gente teve as primeiras discussões, a primeira idealização do laboratório em 2012, mas a inauguração efetiva ela foi em 2014. Né? Em 2014 se estruturou, né, se inaugurou a planta que a gente tem hoje aqui em São José, que é em torno de 4 mil metros quadrados. Né? Então, a gente teve a inauguração em 2014, os primeiros projetos que foram voltados ao setor aeronáutico, eles se iniciaram em 2016. Em 2017, a gente começou a trabalhar muito com o setor automotivo, né, na parte, trazer um pouco, né, transferir um pouco, né, os materiais metálicos, converter isso, metálicos em compósitos, né, então, focado muito na redução de peso, mantendo as propriedades mecânicas, mantendo os critérios de resistência e rigidez, mas diminuindo o peso aí da estrutura e do componente final. Em 2021, a gente consegue se consolidar ainda dentro da área de mobilidade como um todo. E em 2014, a gente teve os primeiros projetos, 2024, desculpa, a gente teve os primeiros projetos voltados para tecnologias assistivas. Né? Então, atualmente, a gente tem uma linha de pesquisa também que desenvolve próteses, órteses, peças de cadeira de roda, sempre focando aí em próteses ou órteses que sejam dedicadas e personalizadas para a pessoa. E o que o laboratório faz? Né? Então, a gente busca desenvolver aí soluções inovadoras no âmbito de compostos poliméricos, materiais leves e os seus processos. A gente busca também, né, a maximização dessa propriedade, então é muito importante, né, a gente entender a aplicação, aonde esse material vai ser aplicado, para que a gente possa participar desse desenvolvimento, para que a gente possa se envolver nesse desenvolvimento de forma bem aplicada e dedicada àquela aplicação, para que a gente possa maximizar as propriedades finais do compósito, uma vez que a gente pode ter uma infinidade, né, de combinações de matriz, de fibra, de orientações. Então, nossa ideia é conhecer muito bem a aplicação para que a gente faça esse desenvolvimento focado e direcionado. A gente participa também, né, da parte de validação de amostras, de corpos de prova, ou até mesmo de peças, né, por meio de ensaios, testes, simulações, que possam comprovar a eficácia desses materiais ou produtos. A gente sempre tem um foco na sustentabilidade, né, então a gente tem linhas de pesquisas também voltada para a parte de reciclagem, baixo impacto ambiental. E dentro desse ambiente de inovação, de desenvolvimento, de pesquisa aplicada, a gente sempre busca promover diferentes articulações e conexões com as empresas, universidades, centros de pesquisas, para projetos colaborativos. Né? A gente sabe que a gente não consegue dominar todas as áreas do conhecimento, a gente tem uma equipe altamente qualificada, mas em alguns temas, por exemplo, quando precisa, a gente pode sim buscar a universidade, buscar parcerias para que a gente otimize também esse tempo e esse ciclo de desenvolvimento. Dentro das linhas de atuação, a gente tem, né, o foco em soluções mais leves e mais resistentes para contribuir, né, com a eficiência energética. Né? Então, se eu diminuo, né, se eu substituo o material metálico, por exemplo, por compósito, eu consigo, né, manter alguns critérios de resistência e rigidez, mas uma vez que o compósito possui uma massa, né, específica, uma densidade mais baixa, eu consigo otimizar meu produto final. Então, se eu tenho um produto final mais leve, eu consigo, por exemplo, um carro. Se eu tenho um carro mais leve, eu consigo otimizar, né, o consumo de combustível, o consumo de bateria, então isso acaba favorecendo aí para essa maior eficiência. Consequentemente, se eu tenho um veículo mais leve, se eu consumo menos combustível, até mesmo, por exemplo, baterias, a gente contribui também para a redução de de emissões de gases que contribuem aí para o aquecimento global, né? E quando a gente fala de melhoria da qualidade de vida, a gente traz muito, né, na questão de tecnologias assistivas. A gente tem, inclusive, projetos
que buscam trazer soluções para o SUS, por exemplo, né? Então, trazer próteses ou órteses que sejam personalizadas, ou seja, dedicada para aquela pessoa, porque a gente sabe que cada pessoa ela tem um corpo, né? Dependendo da deficiência da pessoa, né? A gente precisa fazer uma adequação da prótese de forma correta para aquele membro. Então, é possível, né, a gente personalizar isso, né? Na palestra anterior, o Alan estava falando sobre a questão da impressão 3D. Então, é uma área bem forte dentro do laboratório também que permite essa personalização. E a gente também faz esse estímulo, essa economia circular, né? Focada aí no uso de materiais reciclados, no uso de fibras naturais. As principais temas de pesquisa dentro do laboratório, né? Então a gente consegue englobar todo o ciclo de desenvolvimento de um produto, trazer também, né? Já fazendo essa transferência para a indústria. Então a gente tem toda a parte de simulação computacional, seja uma simulação estrutural, uma simulação de processo, simulação de crashworthiness, né? Então, por exemplo, a gente vou comentar um pouquinho sobre o projeto da Stock Car, a importância desse tipo de simulação. Tecnologias avançadas, né, soldagem por fricção, conformação superplásticas, diferentes técnicas, né, de inspeção não destrutiva de compósitos, manufatura aditiva, tanto a gente possui manufaturas a nível de laboratório, mas também a nível industrial, né, então a gente tem aqui uma impressora 3D, que a gente consegue imprimir a partir de pellets, né, que são os grânulos poliméricos, e fazer peças de até 1 metro cúbico de volume, né? Então, a gente tem uma grande capacidade. O desenvolvimento de compósitos nanoestruturados, ou seja, se eu coloco alguma nanopartícula carbonosa, seja o grafeno, seja nanotubo de carbono, alguma outra nanopartícula, visando melhorias, sejam elas térmicas, mecânicas, elétricas, eletromagnéticas, a gente consegue englobar nesse desenvolvimento. Novamente, as tecnologias assistivas, no desenvolvimento de próteses, cadeiras de rodas, exoesqueletos, entre outros, e também um foco grande aí no desenvolvimento de compósitos estruturais, com aplicações no setor de mobilidade como um todo. Aqui são alguns dos setores, né? O laboratório ele nasce inicialmente de uma demanda muito grande do setor aeronáutico, mas com o tempo a gente foi ampliando as nossas áreas de atuação. Então, assim, a gente segue no setor aeronáutico, a gente tem projetos no setor aeronáutico, mas também seguimos aí com outros setores, o setor automotivo, o automobilismo, o setor de óleo e gás, tecnologias assistivas, energias renováveis e os materiais multifuncionais e nanoestruturados também. Esses são as nossas áreas de atuação dentro do laboratório e os setores que são mais atendidos por nós nesse momento. Então, aqui a ideia, né, é contar agora também sobre alguns projetos que a gente teve dentro do laboratório, né, vou dar ênfase para alguns projetos alguns projetos do laboratório, né, então reforço que atualmente dentro do laboratório a gente pode atuar de duas formas, né, então a gente pode vender um serviço, por exemplo, Luiz, a minha empresa está fazendo o processo de qualificação ou de certificação de um material e eu preciso fazer um ensaio de tração, preciso descobrir qual que é a resistência desse material. Então, a gente consegue fazer esse serviço, né? Fazer um ensaio já muito bem definido por norma, algum tipo de processo, cortar alguma amostra. Então, a gente consegue fazer esse desenvolvimento, vender esse tipo de serviço, ou também a gente pode atuar no desenvolvimento dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, a gente pode procurar uma empresa, né, para atender algum edital específico do governo, ou também a gente pode, né, ser procurado pela empresa para algum desenvolvimento de interesse da empresa, né? Lembrando que a gente sempre trabalha aí com os termos de confidencialidade e tudo mais para evitar, né, que essas informações que são pertinentes a cada desenvolvimento sejam alinhadas sempre com o nosso parceiro, que pode ou não ser compartilhado, né? Então, aqui em 2016, a gente teve um primeiro projeto, né, no qual a gente desenvolveu uma fuselagem de uma aeronave, né, a parte traseira da fuselagem. Então, a gente, dentro desse contexto, dentro desse projeto, estudou-se a viabilidade
técnica e econômico da gente substituir o material metálico por um compósito estrutural. Então, foi um projeto no qual a gente utilizou um compósito, né? Então, compósito de fibra de carbono com resina epóxi, produzido aí por uma técnica de laminação automatizada, cura, e a gente entendeu como que foi esse processo, a viabilidade de se empregar esse tipo de estrutura nesse contexto do setor aeronáutico. Em 2018, a gente começou os primeiros projetos, né? Até o ano passado, no Tech Day, a gente teve a oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre os projetos envolvendo o setor automotivo, né? Então, foram os primeiros projetos no qual a gente desenvolveu uma travessa em compósito estrutural para ser utilizada aí num veículo de carga, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente tinha uma peça metálica, a gente começou a estudar como a gente consegue trazer, né, essa peça para compósito, né? Lembrando que a gente precisa estudar geometria, formas da gente fabricar, formas da gente fixar esse componente na estrutura. Então, a gente começou a entender um pouco mais sobre essa demanda. Em 2021, a gente teve aí os estudos, né, desenvolvimento de algumas peças para os carros da Stock Car, inclusive algumas peças, né, eles já estão aí as empresas já estão colocando aí nos carros. Então, foi um projeto que envolveu toda a parte de simulação, projeto, processamento, manufatura e caracterização desses componentes, né? Então, a gente teve aí o foco de desenvolver essa estrutura com uma redução de peso, aumentar a segurança do piloto e aumentar também as velocidades em corridas, né? Então, por exemplo, a simulação de crashworthiness. A gente precisa garantir que durante algum acidente, né, a gente simula tudo isso, né, em ambiente virtual, que a gente vai garantir a segurança do piloto, né? Então, a gente tem que projetar essa peça para que a gente consiga garantir essa segurança, né, durante uma colisão. Então, isso a gente consegue simular nesse ambiente virtual. Em 2022, a gente tem o desenvolvimento, aí, os primeiros projetos voltados para o desenvolvimento de prótese, né? Então, focando aí no desenvolvimento de um material com baixo custo e com focos na aplicação do SUS, né? Lembrando que a gente precisa garantir conforto, ergonomia e entre outros fatores aí para a pessoa que vai utilizar essa prótese. Em 2024, né, a gente teve também projetos voltados aí para a área de nanomateriais. Esses projetos eles foram aplicados no setor de mobilidade, óleo e gás e saúde. Então, a gente teve o desenvolvimento desses materiais com a incorporação de grafeno para essas aplicações, otimizando aí propriedades mecânicas, propriedades térmicas, né, entre outras características. Em 2025, aí a gente teve projetos, né, iniciamos um projeto aí com o setor aeronáutico no estudo de compósitos sanduíches, né, no qual a gente tem um núcleo de espuma rígida e as faces aí seja uma fibra de carbono com uma matriz termorrígida, né? Então, a gente teve toda a parte de desenvolvimento de processamento e caracterização dessa estrutura, entender, né, a viabilidade, como a gente pode transferir isso para o setor aeronáutico, e um projeto que a gente iniciou já tem um tempo e ainda segue em andamento, né, é no desenvolvimento de uniões coladas em compostos termorrígidos com fibras de carbono, né? Então, por exemplo, o setor aeronáutico, o setor automotivo, a gente tem uma crescente demanda por compósitos, mas a gente precisa fazer a integração desse compósito numa estrutura, num componente final, né? Então, a técnica de colagem, as técnicas de colagem em si, elas são técnicas muito interessantes, né, para a gente promover essa união, né? Então, ela tem vários aspectos. Uma vez que a gente não tem furo, né, que atua como um concentrador de tensão, a gente vai ter uma distribuição de carga mais uniforme na minha superfície, né? Então, é um processo mais simples. Então, tem uma série de facilidades que a gente pode obter a partir de uma colagem, seja ela estrutural, tá? E aqui a gente colocou algumas metas, né, de 2025 até 2035, né, que a gente quer se consolidar aí bastante, né, como desenvolvimento de materiais avançados, né, focando sempre aí redução de peso e maior eficiência.
A gente quer se fortalecer aí no setor aeronáutico, principalmente no que tange a manufatura avançada de compostos, suas caracterizações, né, a contribuir, né, fortalecer também a nossa parceria com o setor de mobilidade e sustentabilidade, sempre focando aí nessa questão de eficiência energética, de sustentabilidade e sempre trazendo soluções inovadoras, né? Então, em 2033 também a gente quer ser uma referência e busca essa referência internacional, né? Desenvolver soluções e materiais nanoestruturados, multifuncionais, e avaliar também a possibilidade de contribuir com processos de certificação e qualificação de compostos aí a nível internacional. E aí, em 2035, a gente tem o desenvolvimento, né, a gente busca a combinação, né, de técnicas de manufatura avançada, né, ou seja, ter uma manufatura, combinar, né, manufatura aditiva, subtrativa e automatizada, avaliar como a gente consegue combinar e estudar isso para otimizar ciclos de manufatura, de processamento e de desenvolvimento também. Aqui um pouco da infraestrutura, então a gente consegue abranger todo o ciclo de desenvolvimento de compostos, estruturação, gestão de projeto, caracterizações, simulação computacional, manufatura aditiva, manufatura avançada e também, como eu já mencionei aí, os testes de validação. Aqui algumas dos nossos parceiros, né, as empresas, os institutos de pesquisa e os órgãos de fomento. Lembrando que nós pertencemos a uma unidade Embrapi, na área de materiais avançados, então a gente consegue apoiar muitos dos projetos por meio do Embrapi também, além de FINEP, ANP, FAPESP, né, o Mover, né, o antigo Rota 2030, e o Cornet também. Então, aqui são alguns dos projetos que a gente tem para o setor, né, voltado à contribuição, né, do laboratório para o setor, né, para a sociedade em si, né, então, desenvolvimento de próteses de baixo custo, projetos voltados para a melhoria da mobilidade urbana, né, um projeto que a gente tem organizado aí com o metrô, cadeiras de roda, né, visando uma melhor ergonomia, né, do usuário, um pé protético também, né, para garantir aí uma melhor mobilidade, melhor conforto e melhor autonomia dos pacientes. Temos também contribuições, né, em diversos setores, projeto no setor aeronáutico, no desenvolvimento, né, entender a aplicação de composto no setor aeronáutico, desenvolvimento também de peças em compostos, né, para os carros da Stock Car, né, para o setor de automobilismo, componentes estruturais também para o setor automotivo, e a gente tem sempre parcerias estratégicas com startups, universidades, né, sempre trazendo, né, esses diversos players para os nossos desenvolvimentos. E aí, como nosso impacto para o futuro, né, a gente busca desenvolver materiais inteligentes, né, sejam eles compostos estruturais ou nanoestruturados, sempre com foco na redução do peso, o aumento da eficiência energética, voltados aí, sejam para o setor aeronáutico, automotivo, setor de óleo e gás, tecnologias assistivas, né, e também lembrando muito do desenvolvimento de um ciclo sustentável, né, tanto da parte de reciclagem, mas como reutilização também desses materiais em contextos que são possíveis. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar um pouco sobre o laboratório. Né? Aqui eu tenho o link, um QR Code que vocês podem acessar para obter mais informações do laboratório, da nossa capacidade, da nossa infraestrutura. Aqui também, caso tenha alguma pergunta direcionada, tem o meu contato. Então, eu agradeço a oportunidade e permaneço aí à disposição. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito bem explicativo, acho que deu para a gente fechar realmente tudo aquilo que o Léo produz e tem a produzir ainda no futuro para o setor de tecnologia, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, boa tarde.